Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui, encerrando essa semana na presença de Deus, sexta-feira, e nós vamos estudar um pouco mais da palavra do Senhor neste dia. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos dado em estudar a palavra de Deus. E vamos iniciar esse nosso período com uma oração. Eu gostaria de lembrar aos irmãos, você pode sentir livre, se você quiser, fazer aí um pedido de oração. Então você pode escrever aí nos comentários, no chat, e nós vamos procurar em próximas lives orar por esse pedido. E eu tenho um pedido aqui anotado, peço também aos irmãos que anotem aí em casa para orar também por mais um pedido. Ontem nós oramos por 3 pedidos e vamos orar mais por esse. Cleide Amaral, ela pede pela sua vizinha, que a sua vizinha chama Jo, ela quebrou o braço e ela precisa fazer uma cirurgia. Então nós vamos estar orando pela sua recuperação, para que a cirurgia ocorra tudo bem e ela possa estar melhor em breve. Então vamos orar por esse pedido de nossa irmã Cleide Amaral. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento em que estamos aqui reunidos para estudar um pouco mais da sua palavra. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a nossa vida, abençoando, Senhor Deus, este momento, para que possamos compreender o que o Senhor tem a falar aos nossos corações mediante a Santa Escritura. Rogamos a Ti também que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã Cleide Amaral e o seu pedido em especial que ela faz pela sua vizinha Jo, que ela quebrou o braço e fará uma cirurgia. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando todo esse procedimento cirúrgico, abençoando aos médicos que estarão na frente e que o Senhor esteja dando a ela uma boa recuperação, traga a ela conforto, livre ela de dores e incômodo. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos aqui estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Na última live nós estudamos sobre o assunto tão importante na palavra de Deus, que é a regeneração, onde fala ali do novo nascimento, que toda pessoa que crê em Jesus Cristo, ela agora nasce na família de Deus. Isso aí se chama regeneração, que é nascer de novo. É aquela conversa que Jesus Cristo teve com Nicodemos em João capítulo 3. Hoje nós vamos ver um tema muito importante que também abrange a salvação em Cristo Jesus, e o tema que nós vamos tratar hoje é sobre redenção. Então nós vamos ver o que a palavra de Deus ela fala sobre esse tema, essa palavrinha redenção. Vamos ver o que significa esta palavra tão importante na palavra de Deus, a palavra redenção. Meus irmãos e amigos, redenção significa resgatar, significa libertar a pessoa. Então imagine uma situação, um mercado de escravos, e os escravos sendo vendidos ali. E alguém vai lá e compra um escravo, libertando ele, dando para ele uma carta de alforria. Olha só, ele era escravo, mas agora ele foi comprado e ele foi libertado também. Agora ele está livre, não é mais um escravo. Isto aí, meus irmãos, se chama redenção. E nós vamos ver que foi isso que Jesus Cristo fez lá na cruz por nós. Nós, escravos do pecado, condenados à perdição. Mas na cruz, Cristo pagou o preço da nossa carta de alforria. E lá na cruz, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós ganhamos essa libertação, nós somos resgatados. Isso se chama redenção. Um assunto que permeia toda a palavra de Deus. E o versículo-chave que eu gostaria de usar para falar sobre redenção é 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 21. E aqui Pedro ele vai focar bastante nesse tema que é a redenção. Diz assim este texto: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Meus irmãos, redenção
é o tema central da palavra de Deus. E nós podemos perceber isso. Pedro aqui ele está destacando a maneira como nós somos comprados, a maneira como nós somos resgatados, a maneira como nós somos libertos, a maneira como nós somos redimidos. Isso aí é redenção. E aqui ele explica para nós que nós não fomos comprados do mercado de escravos através de elementos desse mundo como ouro, como prata, como dinheiro, como real ou como dólar. Mas nós vemos que nós somos resgatados e comprados, adquiridos na família de Deus através de algo que é muito mais valioso. E aqui ele diz, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na cruz, Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, nos redimindo, nos libertando, nos comprando para si. E agora nós pertencemos a Cristo, nós que cremos no sacrifício de Cristo. Isso aí, meus irmãos, se chama redenção. E nós podemos dar graças a Deus, porque Ele nos comprou, nos tirando do mercado de escravo, nos tirando das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Nós somos redimidos, nós somos libertados. E esse tema da redenção é o tema central de toda a Bíblia. O Antigo Testamento, ele fala de redenção, o Novo Testamento, ele fala de redenção. Deus deixou uma Bíblia para que nós possamos ler, e nesta Bíblia fala da história da redenção. De Gênesis até Apocalipse é a história da redenção, porque quando o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos escravos e fomos destinados ao lago de fogo. E a história da Bíblia vai falar de como Deus agiu aqui no mundo, na história e em nossas vidas para nos libertar. O plano de Deus da redenção, onde Ele desceu aqui e pagou o preço pelo nosso pecado, nos comprando agora para si, para que nós não venhamos a ir para o lago de fogo, mas o nosso acesso seja a morada celestial, a nova Jerusalém. Este é o plano da redenção e a Bíblia toda, este é o tema central da palavra de Deus, a redenção. Meus irmãos, nós podemos ver também alguns tipos de redenção no Antigo Testamento. Já o Antigo Testamento vem preparando a humanidade, vem preparando a nação de Israel e todas as pessoas para esse assunto de redenção, para que quando chegasse Jesus Cristo, a humanidade já soubesse o que significa a redenção. Por exemplo, nós podemos lembrar um grande tipo de redenção no Antigo Testamento, que é a nação de Israel lá no Egito. Olha só, eles eram escravos na terra do Egito, estavam sendo escravizados, tinham que trabalhar para Faraó, eram obrigados a estarem ali. Ficaram 430 anos como escravos na terra do Egito. Mas Deus os redimiu, mas Deus os libertou tirando da terra do Egito. Isso aí é a história da redenção. Tanto que Êxodo, ele diz assim, Deus falando para Moisés, por isso desci a fim de livrá-los. Olha só, Deus falando com Moisés, ele fala, eu desci para redimi-los, eu desci para trazer a redenção para um povo que estava escravizado. E aqui nós temos uma figura muito clara falando da redenção. E isto aponta para Jesus Cristo também. Então, a redenção da nação de Israel sendo escravizados na terra do Egito. Uma outra figura que nós temos de redenção também ali no Antigo Testamento são os juízes que a nação de Israel teve enquanto eles estavam na terra de Canaã. E essa história está lá no livro de Juízes. E o que acontecia no livro de Juízes? A gente percebe um ciclo contínuo, toda vez se repetindo ali no livro de Juízes. O povo, ele estava andando no caminho de Deus. Só que, em certo momento, ele se desviava do caminho de Deus, se esquecia de Deus. Como punição, Deus então enviava uma outra nação que oprimia a nação de Israel. Quando o povo via que eles estavam em aperto, o que eles faziam? Se arrependiam dos seus pecados e se voltavam para Deus, pedindo ali ao perdão dos seus pecados. Então, o que Deus fazia? Deus levantava dentro da nação de Israel um homem que era chamado de juiz. Esse juiz, ele era responsável por libertar a nação de Israel da opressão das nações inimigas que eles sofriam. Quando esse juiz libertava, o povo, ele agradecia a Deus e vivia nos caminhos do Senhor.
Só que quando o juiz ele morria, ele falecia, o povo voltava a se esquecer de Deus. E mais uma vez o ciclo continua. Eles se esquecendo de Deus, se afastando de Deus, Deus levantava uma outra nação inimiga para oprimir a nação de Israel. Quando eles viam que estavam em apertos, eles então se arrependiam dos seus pecados e Deus, por causa disso, por causa do arrependimento, levantava um outro juiz. E a nação de Israel era liberta através daquele juiz. E o ciclo se repetia diversas e diversas vezes. Nós vemos esse ciclo se repetindo ali 12 vezes no livro de Juízes. Isso aqui, meus irmãos, é uma figura da redenção. O juiz ele era levantado para redimir a nação de Israel da opressão das nações inimigas, libertar eles da escravidão em que eles viviam ali. Também uma figura que nós temos apontando para Jesus Cristo, o que Jesus Cristo faria quando ele viesse aqui na terra, morrendo pelos nossos pecados e nos redimindo do mercado de escravos. E nós temos diversas e diversas figuras no Antigo Testamento que mostram sobre a história da redenção. E o Antigo Testamento inteirinho, Deus vem trabalhando com toda a humanidade, mostrando essa história, porque ele já queria mostrar para a humanidade que quando Jesus Cristo viesse, ele redimiria toda a humanidade, libertando as pessoas, aqueles que creem no sacrifício de Cristo, do pecado e da escravidão do pecado. Meus irmãos, toda essa história aponta para Jesus Cristo. Olha só o que Jó, ele diz sobre o Redentor, porque Jesus Cristo, ele é o nosso verdadeiro Redentor. Jó, capítulo 19, versículo 25, Jó, ele fez uma exclamação, e olha só o que ele disse sobre Jesus Cristo, porque ele tinha fé que o Messias viria. Diz assim, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Esta foi a afirmação que Jó ele fez. Ele sabia que o Redentor dele vive e por fim se levantaria da terra, já falando da ressurreição de Jesus Cristo. Mas olha só como que ele chamou o Messias de Redentor. Ele sabia que Jesus Cristo, o Messias, quando viesse, ele redimiria a humanidade dos seus pecados. E aqui nós temos esse assunto tão importante da redenção mostrado aqui na palavra de Deus. E meus amigos e irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele nos redimiu, nos livrou do pecado e da condenação do pecado. Olha só o que diz também 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 20 diz assim para nós, falando de Jesus Cristo como o nosso Redentor. Diz assim, porque foste comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha só, nós somos comprados por preço. E qual foi o preço que nós fomos comprados? O sangue de Jesus Cristo. Ele foi quem nos redimiu dos nossos pecados. E uma coisa interessante que nós devemos nos atentar é que a nossa redenção, ela é tríplice. Ela acontece em 3 momentos distintos. Olha só que interessante isso. A primeira ocasião é que Cristo nos resgatou do pecado. Cristo nos resgatou da condenação do pecado. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, que é o do nosso texto-chave que nós estamos usando para esse estudo. Diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E aqui é a primeira fase da nossa redenção. Nós somos redimidos, nós somos libertos da condenação do pecado. Quando a pessoa crê em Jesus Cristo, ela é liberta da condenação do pecado. Nenhuma condenação existe mais sobre a vida da pessoa, porque ela foi resgatada pelo sangue de Jesus Cristo. Mas existe uma segunda fase da redenção, e essa fase é atual, é presente na vida de todo aquele que já creu em Jesus Cristo. Cristo está nos resgatando agora do poder do pecado.
Note bem, nós já fomos resgatados da condenação do pecado. Nenhuma condenação existe mais para aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas atualmente nós estamos sendo resgatados dia após dia, agora da influência, agora do poder do pecado. Olha só o que diz Tito, capítulo 2, versículo 14, vai nos mostrar isso. Diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, olha só, a fim de nos resgatar-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, perceba esta fase da redenção que é atual. Nós estamos sendo redimidos a cada dia agora da influência do pecado em nossa vida. Você que é novo convertido, você que já creu em Jesus Cristo, não se contente em apenas saber que você foi salvo da condenação do pecado. Cristo não apenas morreu por você para que você seja salvo da condenação do pecado, mas ele morreu por você, te resgatou, te redimiu, trouxe a redenção na sua vida para que você dia a dia seja salvo da influência do pecado. Isso se chama santificação. Cristo não te salvou para você continuar nas práticas pecaminosas que antigamente você sempre praticava, mas Cristo te resgatou para que você dia a dia ande em santificação, que dia a dia você seja mais parecido com Jesus Cristo. E é esse texto de Tito que ele diz, eu lerei de novo aqui, o qual a si mesmo se deu por nós a fim, olha só a finalidade da redenção, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha só, Cristo te resgatou, está a cada dia te redimindo do pecado, da influência do pecado na sua vida, para que você pratique as boas obras, para que você ande sempre em purificação. Esta é a segunda fase da redenção. A primeira é no passado, onde nós somos ali redimidos da condenação do pecado. Atualmente nós estamos sendo ali redimidos então da influência do pecado. Mas existe uma terceira fase da redenção, que essa aí é futura. É quando Cristo nos resgatará da presença completa do pecado. Hoje, atualmente, o pecado ainda se faz presente em nossa vida, no nosso cotidiano. Mas um dia, Cristo nos resgatará e nos trará essa redenção da presença completa do pecado, é onde nós não teremos mais nada a ver com o pecado. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 23, diz assim para nós: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha só, a redenção do nosso corpo. E aqui nós temos essa grande esperança, onde o nosso corpo também será redimido da presença do pecado, sem nenhuma influência do pecado. Isso se dará, meus irmãos, no arrebatamento da igreja. Nós estamos aguardando do céu a Jesus Cristo, que trará essa redenção completa em nossa vida. No passado, já fomos redimidos, já fomos libertos, já fomos ali livres da condenação do pecado. Nenhuma condenação existe para você que já creu em Jesus Cristo. E graças a Deus por isso, porque tudo isso é poder de Deus. Mas atualmente, você que já creu em Jesus Cristo, você que é novo convertido, ou já tem muito tempo de conversão, atualmente você está sendo redimido, está sendo libertado agora da influência do pecado na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida para que você a cada dia seja mais parecido com Cristo Jesus, andando aqui na terra em purificação, deixando as obras pecaminosas de lado e obedecendo à vontade de Deus, fazendo as obras que Deus ele preparou para que nós andássemos nelas. Essa é a redenção presente.
E enquanto isso, estamos aqui sendo redimidos da influência do pecado, nós aguardamos a redenção futura, que é a redenção do nosso corpo. Hoje o nosso corpo sofre com a influência do pecado. Doenças, mágoas, tudo aquilo de ruim que o pecado possa trazer na nossa vida. Depressão, angústias. Então, muitas coisas ruins o pecado traz em nossa vida. Mas um dia, como a palavra de Deus promete, nós seremos libertados na volta de Jesus Cristo e nosso corpo passará também por esse processo de redenção. Isto aqui é futuro. Enquanto isso, nós estamos aguardando a volta de Jesus Cristo e Ele trará essa redenção completa para a nossa vida. O nosso resgatador, o nosso libertador é Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro homem que pode nos resgatar da condenação do pecado. Mas eu gostaria de voltar rapidamente para o nosso texto-chave, que é 1 Pedro, capítulo 1, e eu lerei aqui os versículos 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, quando Pedro ele escreveu estes versículos, ele estava em mente ali com aquele texto do Antigo Testamento que é Êxodo capítulo 12, onde conta a história da libertação, da redenção dos primogênitos, onde o cordeiro morreria no lugar do primogênito. Todos os primeiros filhos, todo primogênito estava condenado à morte naquela noite de Páscoa, mas o cordeiro poderia morrer no lugar do primogênito. Então o que eles fariam? Sacrificavam um cordeiro perfeito, sem mácula, sacrificava aquele cordeiro, pegava do sangue daquele cordeiro e passava em volta da porta. Quando o anjo destruidor passaria pela terra do Egito, quando visse que tinha sangue na porta, ele não entrava naquela casa porque ele pensava, alguém aqui já morreu, então ninguém mais precisa morrer. Mas na casa em que ele passava e não tinha sangue na porta, ele pensava, olha, aqui ninguém morreu. Então era quando ele entrava e havia ali a morte do primogênito. E Pedro tinha em mente essa história. Pedro tinha em mente Êxodo capítulo 12, quando ele escreve esse texto mostrando que Jesus Cristo foi quem morreu ali na cruz por nós. E ele chama de Jesus Cristo como cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito que morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo é quem morreu para nos trazer a redenção, para nos trazer a salvação. E meus irmãos e meus amigos, o sacrifício de Cristo lá na cruz resolveu a questão dos pecados de toda a humanidade. Olha só o que Pedro também escreveu na sua carta, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Note que o sangue de Jesus Cristo foi em favor de todas as pessoas, de toda a humanidade. Diz assim um versículo: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Olha só a função do Redentor aqui. Sobre si mesma, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Pedro está deixando bem claro que Jesus Cristo também morreu até pelos falsos profetas, ou seja, morreu por toda a humanidade, mas somente aqueles que creem em Jesus Cristo, eles vão usufruir, essas pessoas irão usufruir ali da salvação da alma, da salvação que somente Jesus Cristo pode dar. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, ele é em favor de todas as pessoas do mundo. Jesus se apresenta como redentor da humanidade inteira. E o seu sacrifício ali na cruz foi em favor de todas as pessoas deste mundo. Até pelos falsos mestres, Jesus Cristo pagou o preço do pecado deles. Mas eles não são salvos porque não colocam a sua fé no sacrifício de Jesus Cristo. Mas a redenção, ela é em favor de toda a humanidade.
E aqui, meus irmãos, nós vemos que o Redentor morreu por toda a humanidade, trazendo uma redenção completa. Nós vimos ali as 3 fases da redenção. A redenção no passado, que é a redenção da condenação do pecado. No momento em que você crê, não existe mais nenhuma condenação para a sua vida. Só que existe uma segunda fase da redenção, que é a redenção no presente, que você está sendo salvo agora da influência ou do poder do pecado na sua vida. Cada dia que se passa, Deus está trabalhando na sua vida, te resgatando da influência do pecado. E nisso nós estamos esperando a terceira fase da redenção, que é a redenção futura, que é a redenção da presença completa do pecado, onde nós seremos redimidos e nunca mais teremos mais contato com o pecado, é a redenção aqui do nosso corpo. Meus irmãos, enquanto isso, nós estamos aqui aguardando o nosso Redentor voltar. E nós podemos parafrasear para nós a mesma palavra que Jó lhe disse lá em Jó capítulo 19, versículo 25, onde ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha só, Jó aguardando a vinda do Messias, ele disse isso. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Hoje, meus irmãos, nós que já fomos redimidos, comprados do mercado de escravo pelo sangue precioso de Jesus Cristo, como cordeiro sem defeito e sem mácula, nós podemos parafrasear essa frase de Jó e dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e em breve voltará aqui na terra. Eu sei, meus irmãos, que o nosso Redentor está vivo e logo, em breve, ele voltará aqui na terra para nos buscar e trazer para nós uma redenção completa. A pergunta que eu faço para você pensar e meditar: você já foi redimido? Você já tem a Jesus Cristo como Redentor da sua vida? Pense nisso, pense nesses versículos, pense nessa palavra. Jesus Cristo, ele se apresenta como seu Salvador e como seu Redentor. A questão é se você já aceitou a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E aqui nós temos essa palavra, a palavra de redenção. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido e obrigado pela Tua palavra, por esse assunto tão importante que nós temos aqui na Sua palavra, que é o assunto da redenção. Obrigado porque Jesus Cristo nos redimiu. Obrigado por essa tão grande salvação, pela redenção que o Senhor nos livrou da condenação. Obrigado que dia a dia o Senhor está nos redimindo também da influência do pecado. E obrigado porque nós temos uma tão grande esperança da volta do Senhor, onde o Senhor nos redimirá também, nos resgatará e libertará de toda a presença do pecado. Agradecemos a Ti por isso, por essa esperança que nós temos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Lembrando, se você tem algum pedido de oração e você quiser, pode escrever aí nos comentários, aí no chat, que nós vamos procurar orar pelos irmãos. Que Deus esteja, então, abençoando a cada um de vocês e que os irmãos continuem nos acompanhando nas nossas próximas lives. Que Deus dê um bom final de semana a todos.